Aleluia. Se tem alguém bonito perto de você, fala assim: você nasceu para a glória do Senhor. Se tiver alguém feio com você, é miragem, irmão. Segunda Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Diz amém? Amém. Mais uma vez, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Nós estamos hoje encerrando o mês de setembro, onde Deus colocou no nosso coração de ministrar e ensinar sobre tabernáculos. Tabernáculos é uma festa hebraica que diz respeito profeticamente à igreja. Tabernáculos é uma festa que começa, ela é uma grande festa, são 3 grandes festas no ano: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. São as 3 grandes festas. Existem festas menores. E festa de Tabernáculos era uma festa cercada por festas menores. Começa com Yom Teruah, depois Yom Kippur, e depois vem Tabernáculos. Você pode estar falando: meu Deus, o que ele está dizendo? Yom Teruah, festa das trombetas, anúncio de arrependimento. Por quê? Porque o Yom Kippur vem. Yom Kippur, dia da remissão, dia do perdão. Celebrar que Jesus morreu na cruz e somos perdoados. Alguém dá glória a Deus por isso? E Tabernáculos é a celebração do Deus Emanuel. Ele está em mim, Ele está em você, Ele habita no nosso meio. Alguém dá glória a Deus? A festa de Tabernáculos tem muitos valores proféticos, muitas realidades, mas muitos valores proféticos. Você olha para tantas coisas que acontecem na festa de Tabernáculos e você aprende muito. Hoje, pensando na festa de Tabernáculos, Deus me deu uma palavra para ministrar uma parte dela pela manhã e uma parte dela pela noite. Um resumo da manhã, para que você possa entender, é que a palavra de Deus, quando nos ensina sobre tabernáculos, ela mostra a suca. Suca é uma tenda muito simples, feita de galhos de árvores. E essa tenda, muito simples, era construído por todos, pouco importa a idade, pouco importa o dinheiro, pouco importa o nível cultural. Não importava se era sacerdote, não importava. Todos os hebreus, todos os judeus, na época de Tabernáculos, tinham que subir a Jerusalém. Eles tinham que sair das suas habitações e subir a Jerusalém para celebrar Tabernáculos. E algo extraordinário é que todos eles tomavam ramos de 4 árvores nas mãos. E através desses ramos das 4 árvores, eles construíam uma cabana. E habitavam por 7 dias nessa cabana. Pouco importa se o cara tinha milhões para investir numa cabana, ele não podia investir, ele tinha que levar os ramos das 4 árvores. Então ela era uma festa que dizia que todos são iguais. Você está aí? Você está aí mesmo? E é interessante porque uma das partes mais lindas dessa festa, no meu ver, é que a alegria de Deus, quando o povo saía do seu lugar, para subir a Jerusalém e construir. Você imagina, irmãos, quantas barraquinhas. Você imagina o pai olhando lá de cima, e as pessoas saindo de Samaria, da Judéia, saindo de vários lugares. E as famílias, talvez 50 de uma família, 60 da outra, 10 da outra, 100 da outra, todo mundo carregando, porque todos eles se preparavam antes, porque a festa tinha que começar no primeiro dia, então eles tinham que ir antes para construir. As famílias saindo com comida, com bebida, eu não sei onde eles dormiam, se em alguma esteira, mas eles levavam tudo. Você imagina que Deus contemplando do céu o movimento de todo Israel para celebrar que Ele estaria presente. Ô irmão, isso não te dá uma alegria, irmão?
E sabe o que é interessante? Se você estudar os momentos que Israel celebrou tabernáculos, quando a presença de Deus se manifestava no arraial, acabando as festas ou no meio da festa, Israel tinha inúmeras vitórias. Aconteciam coisas extraordinárias na época dos tabernáculos. Você está aí? Fala para quem está do teu lado. Uma das grandes alegrias do pai é ter relacionamento com o filho. Quantos pais temos aqui? Quantos pais aqui gostam de ganhar um abraço do seu filho? Quantos pais aqui gostam de fazer algo com seu filho, com a sua filha? Você imagina o pai. E o pai se manifestava em tabernáculos. E aonde eu quero chegar? Você reparou que nós lemos um texto que diz assim, essa parte eu expliquei de manhã. Através de Jesus, eu alcanço graça. Através do Pai, eu alcanço amor. Mas através do Filho, eu alcanço comunhão. O que eu quero ministrar hoje aqui, amado? Jamais Deus será Deus Emanuel para você, se você não tiver o Espírito. Ele vai ser um bom personagem. Você jamais vai viver comunhão com Deus, se você não for cheio do Espírito. Você vem a um culto como esse, e você acha que todo mundo é louco de ficar dançando daquele jeito. Você acha que os caras são loucos de gritar e ficar chorando? Fala, meu Deus, que igrejinha doida, rapaz. Porque aquele que não tem o Espírito, não entende as coisas do Espírito de Deus. Porque ele parece em loucura. Quando você não é cheio do Espírito Santo, você é limitado na comunhão com Deus. E pior, quero fazer uma afirmação. Quando você não tem o Espírito Santo, você é limitado na comunhão com o próximo. Toda pessoa que não tem o Espírito Santo é egoísta. Toda pessoa que não tem o Espírito Santo só pensa nela. Só corre atrás das coisas que o seu umbigo deseja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela morreu em Cristo. Ela quer a vida de Deus, ela quer ajudar o próximo. Ela quer a vida de Deus, ela quer a terra sarada. Você está aí? E eu aprendo nesse texto de Coríntios, eu ministrei bastante sobre isso de manhã, não vou ministrar agora, que em Cristo eu ganho graça. Diz comigo, graça é acesso. Graça é autoridade. Graça é bondade. Graça é tudo que eu não mereço, de bom e recebo. Você está aí? Mas por Cristo eu alcanço graça. Pelo Pai eu alcanço amor. O Pai é o que ama, foi o Pai que deu o Filho, porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Pai, eu encontro amor. Mas olha que doideira, irmão. É pelo Espírito que a minha habilidade de se relacionar com Deus se desperta. É pelo Espírito que a minha capacidade de se relacionar com o mundo espiritual de Deus acorda. Quando eu não tenho Espírito, ainda que eu tente alcançar a Deus, a minha mente carnal não compreende. Quando eu não tenho Espírito, ainda que eu me esforce, eu vou ser bonzinho. Eu descobri lá naqueles crentes que eles são bonzinhos e Deus abençoa. Eu vou ser bonzinho. Eu reconheço que Deus me ama. Eu reconheço que Jesus me salvou. Mas eu vou ser bonzinho sem o Espírito. Você vai fazer força, 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 força e não vai conseguir nada. Mas é muito bom, continue fazendo força. Mas hoje eu quero tentar te mostrar algo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para ter uma vida de intimidade com Deus. Porque só pelo Espírito você entende Deus, só pelo Espírito você conhece Deus. Veja, você tem acesso a toda a graça de Cristo Jesus. E muitos aqui não usam da graça, porque só pelo Espírito você vai acessar a graça. É pelo Espírito que você vai ter comunhão com a graça. Boa noite, vocês chegaram?
Ouça, querido, a minha Bíblia diz, eu vou abrir, eu não ia abrir, mas eu fico falando texto de cor, aí o irmão vem na igreja e fala assim, mas esse pastor não lê a Bíblia. Então vamos ler a Bíblia. Vocês nem deram risada, tudo bem. É que vocês pensaram isso mesmo, né? Abre a tua Bíblia em Romanos, irmão. Por favor, abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Diz comigo, enquanto você abre, a comunhão vem pelo Espírito Santo. Mais uma vez, a comunhão vem pela pessoa do Espírito Santo. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que são as coisas do Espírito? O amor do Pai. Os que são as coisas do Espírito? A graça do Filho. Diz comigo, o amor e a graça são benefícios espirituais que trazem rompimento na terra. O amor do Pai e a graça do Filho são bombas poderosas para anular o inferno contra a minha vida. Mas quando eu só ando na carne, eu posso conhecer o amor, entender o amor, entender a graça, mas não ter relação com ela. Ah, que desperdício, hein? Você está aí? Irmão, olha o que o autor diz aqui. Os que vivem segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas o que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Alguém dá glória a Deus? Olha o que diz no versículo 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí o apóstolo Paulo faz uma afirmação que eu quero que você faça para o teu vizinho aí. Fala para ele, ei, mas você não está na carne não, irmão. Você está no Espírito. Se o Espírito habita em você, você está no Espírito. Paulo, o que você está dizendo? Fala para quem está do teu lado. Jesus te dá a graça. O Pai te dá o amor, mas a comunhão vem pelo Espírito. Aí, o que você está dizendo? Você vai para o dicionário, lá para Aurélio, para os outros todos que tem, e você descobre que comunhão é o ato ou efeito de comungar. Legal, hein? E o que significa isso? Tomar parte, participar, pôr ou ficar em contato, ligar-se, unir-se, comunicar-se, ter algo em comum com alguém. Compartilhar, dividir. O que o dicionário fala sobre comunhão? Participação em comum, interesses e ideias. Você está aí? Fala para quem está do teu lado. Se você hoje receber a presença da pessoa maravilhosa, do Espírito Santo, e der a Ele liberdade, será ativado nessa noite uma habilidade extraordinária na tua vida. A habilidade da comunhão. Ou seja, você vai se ligar a Deus, se unir a Deus, se comunicar com Deus, compartilhar com Deus, dividir com Deus, formar um time com Ele. Quem está querendo formar um time com Deus? Você já deve ter cantado. Que a graça do Senhor, oh Jesus, e o amor de Deus. Quem já cantou essa música? Ela existe, amém? E a comunhão do Espírito de Deus. Irmãos, nós cantávamos essa música quando eu devia ter uns 2 anos. Significa que faz uns 40 e poucos anos. Mas a gente canta e não entende.
O que é comunhão com o Espírito? É ligar a mão, amado, é estar conectado, é compartilhar a vida, é dividir os sonhos, é dividir os propósitos, é ter os interesses juntos. Ouça, preste atenção, você é um ser espiritual, bata no teu peito e fala assim: eu sou um Espírito. Não, irmão, tem que bater para quebrar o jugo, bate, fala: eu sou um Espírito, eu tenho uma alma, e eu habito num corpo. Sabe qual é o problema, meu irmão? Você é um ser espiritual e não entende isso. Você é uma pessoa espiritual e não entende. E você quer controlar a tua vida pela tua alma, pelo teu raciocínio. E quando você se sujeita a isso, se levanta rapidamente o príncipe da Grécia, uma entidade que te domina com filosofias e faz de você uma marionete. Mas eu tenho uma boa notícia: o Espírito Santo está nesse lugar. Você é espiritual, e se teu espírito está dormindo hoje, nós vamos acordar ele. Você tem direito a ser cheio do Espírito, você tem direito a falar em línguas, você tem direito a ter intimidade com Deus, a receber o amor, a viver a graça. Você está aí. Temos direitos, irmãos, mas muitas vezes vivemos limitados, irmão. Nós vivemos só assim: eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu aprendi que é assim. Eu profetizo que você vai começar a dizer: Deus me disse que é assim. O Pai me levou ali. O Pai me ama. Eu estou dentro da graça. O Espírito está me direcionando. Você está aí, irmão? Mas será que pode existir uma igreja assim? Não é mais fácil eu orar e eu venho aqui e ponho minha mão em vocês? Não é mais fácil? Vocês oram por mim, eu fico consagrado, você vem aqui, eu ponho minha mão e faço um milagre na tua vida? É mais fácil, mas não é o melhor. O melhor é todos se levantarem em unção, é todos serem cheios, é todos serem levantados, é todos fluírem, todos serem guiados. E o mais louco, você pode ter certeza disso, que tem gente aqui que vai testificar que é verdade. O Espírito começa a falar com você, você vem no culto e eu prego o que ele falou. Quem vive isso, levanta a mão. Irmão, é uma doideira esse negócio. Você fica assim: cara, onde eu vi essa pregação? Cara, acho que foi aquela hora que eu estava orando. Eu vim aqui anunciar que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade, está nesse lugar para ativar na tua vida nessa noite comunhão. Comunhão, eu vou repetir porque alguns já esqueceram. Comunhão, amado, isso é o próprio dicionário. É tomar parte, é participar, é ter contato, é ligar-se, unir-se, comunicar-se, é ter algo em comum, é compartilhar, é dividir não no sentido de separação, dividir no sentido de compartilhar, de dar uma parte e receber uma parte. O Espírito Santo está aqui para ativar tudo isso na tua vida hoje. Alguém está querendo isso? E aí eu vou te incentivar. Por quê? Fala para quem está do teu lado: quando você tem comunhão com o Espírito Santo, algumas coisas acontecem instantaneamente. Primeira delas, você é transformado em uma nova pessoa. Fala para quem está do teu lado: quem precisa, fala assim: você precisa mudar hoje, irmão. Quantos querem ser transformados? Quantos aqui às vezes olham no espelho, não o espelho físico, mas vocês olham no espelho da tua vida e você fala: cara, essa área aqui eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso mudar. Quantos? Eu tenho uma boa notícia. Hoje, quando o Espírito Santo descer na tua vida, ele vai ativar essa comunhão com o Pai e haverá mudanças. Aí o irmãozinho fala: ai pastor, isso aí não é bíblico. Irmão, vai ler a Bíblia. Ó Jesus, sente Jesus. Entra na sinagoga, a moçada cumprindo o ritual, cadeira vazia há milhares de anos, ninguém sentava. Estava lá a cadeira. Jesus entra na sinagoga na boa, pede o livro. Me dá o livro aí que eu quero ler. Deram o livro, o rolo. Ele sobe, literalmente, vai numa sinagoga. Ele sobe. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele me ungiu para
para mudar a tua vida nisso, mudar a tua vida nisso, mudar a tua vida nisso, mudar a tua vida nisso. E ele diz: essa palavra se cumpre hoje na vida de vocês. E senta na cadeira, a cadeira do Messias. Os caras ficam olhando para Jesus e falam: que doideira, rapaz, isso aí não é o filho de José, isso daí não conhecemos os irmãos. E Jesus: o Espírito está sobre mim. Porque Ele está sobre mim, terá mudança. Porque Ele está sobre mim, algo vai passar. Ei, 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 ei. Tudo que é dele é meu. Tem gente aqui que está assim: ai, está doendo minhas costas, meu joelho, meu tornozelo e até o cotovelo. Ai, minha vida está difícil, eu estou endividado, eu não aguento mais ir para o culto, que esse culto demora. Aquele grandão grita. E daqui a pouco você vai estar assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito está sobre mim. E você vai falar: fala, grandão, fala mais que eu quero ouvir. Você está aí? Não, irmão, porque tem uns crentes tão encardidos, está sujo mesmo, ele não consegue levantar a mão no louvor. É tanta sujeira que não deixa o cara. Ele fica assim, ó. Não, não vai cantar de novo, seja o centro. Mais uma vez. E o fantástico, pastor. Fantástico é Jesus, meu irmão. Oh! Fala para quem está do teu lado: quando você tem comunhão com o Espírito Santo, Ele muda quem você é. Abre a tua Bíblia em 1 Samuel 10:6. 1 Samuel 10:6. Já vai dando glória a Deus, porque vai ter mudança. Olha o que o Espírito me falou. Olha o que o Espírito me falou, irmão. Se você crê que Ele fala, Ele falou comigo. Ele me disse que tem pessoas aqui que são devagar, quase parando. Você já acorda cansado. Ouça, irmão, isso é literal. Tem gente aqui que é devagar, quase parando. Você acorda cansado. Você já acorda com preguiça, estica o braço e fala: meu Deus, 11h30 da manhã eu tenho que acordar. Aí você vai, dá uma olhadinha na cozinha. Está muito bagunçado, volta e deita. Eu ouvi do Espírito isso, irmão. O Senhor me disse que Ele vai te acelerar. O relógio do Espírito vai tocar 4h30. Você vai se vestir, vai correr para a igreja para orar, vai chamar a presença de Deus, vai correr para casa, vai para o trabalho, vai, Deus vai acelerar. Eu declaro aceleração, aceleração. Olha o que diz 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e tornar-te-ás um outro homem. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, irmão, se você não tem comunhão, você não deixa Ele tomar conta. Ele não pode apoderar de você. Você fala: tá bom, Espírito, o Senhor quer vir, vem. Mas não agita a minha reputação. Espírito Santo, se eu quer me usar, o Senhor me usa, mas desse jeito, ó, de segunda-feira à noite, no lugar tal, só. Apoderar é meu, vem. É ali agora, vai. Vai para ali agora, vai. Vai ali agora. E de repente você vai olhar no teu espelho e falar: quem é esse lindão? Sou eu. Eu mudei. Quantos precisam de mudança? Quantos querem mudança? Diga: toma. Fala: toma, Espírito. Toma minha vida. Invade tudo. É tudo teu, Espírito. Vem, Espírito. Eu preciso. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero.
quem está do teu lado. Fala para a pessoa que está do teu lado. Pode ser o último culto da sua vida. Aproveita para receber hoje. Porque você fala, pede, ó o irmão. Me dá, Deus. Ele vai passar reto por você, irmão. Um monte de gente estava no caminho de Jesus, mas só o ceguinho que gritou recebeu o toque. Um monte de gente estava tocando em Jesus, mas só a mulher que se dobrou e tocou na orla das vestes que recebeu o milagre, irmão. Um monte de gente estava vendo Jesus passar, mas só Zaqueuzinho que subiu na árvore, irmão, que recebeu a visita dele. Eu tenho uma reputação, eu não faço nada diferente. Saia com a sua alma controlando tudo. Porque a Bíblia diz, está escrito, você pode ler a Bíblia, irmão. Você quer que eu leia? Você pode ler depois. Está escrito assim: o homem espiritual, ele não sabe nem de onde veio e nem para onde está indo, porque ele é guiado pelo Espírito. E essa igreja ensina que você tem que saber de onde te veio e para onde você está indo, para que seu testemunho seja verdadeiro. Mas o que essa igreja está te ensinando? Primeiro, em questão de fé, você tem que saber que você saiu das trevas para a luz. Mas em questão de controle, perca o controle, meu irmão, é Ele que leva. Quando o Espírito Santo vem sobre a minha vida, a minha história muda. Abre a tua Bíblia em Isaías 32. Abre lá, Isaías 32. Se você estiver sendo abençoado, dá glória a Deus, irmão. Isaías 32, versículo 15. Olha que tremendo. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em campo fértil. O campo fértil será reputado por bosque. Você não entendeu? Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, você é transformado. Ele transforma quem você é. Como? Vem o Espírito e ele se apodera de você e te transforma num outro homem. O Espírito lá do alto desce e toda a área seca na tua vida floresce, 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 até virar uma floresta. Ó, irmão, se eu tivesse com um problema financeiro, eu tinha dado um baita glória a Deus. Se eu tivesse com sonhos na família, tem talvez a mulher aqui solteira, 40 anos, ainda não casou e está querendo casar, eu dava um glória, e minha hora! O deserto vai virar bosque! Irmão, você pode me olhar como um apresentador, cara que está animando a plateia. Você pode me olhar como um ungido que está ativando o poder sobrenatural. A vida de Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, eu sinto Ele. Eu vejo milagres aqui, eu vejo Deus acelerando coisas, Ele está aqui, Ele está aqui. A mudança na tua história, a mudança na tua vida. Abre a tua Bíblia em Tito 3. Tito 3. Olha para essa pessoa e fala assim: você é tão lindo, você vai ficar mais lindo. Fala para essa pessoa: você é tão forte, você vai ficar mais forte. Você é tão rico, vai ficar mais rico. Tudo bem que tem uns irmãos que falam assim: impossível, pastor, mais bonito do que eu sou. Aleluia. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, uau, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Mário, vem cá, filho. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo me leva para um spa espiritual.
Deita ali, Mário. Deita aí, Mário. Mas não, para frente, para cima. Rosto para cima, Mário. Rosto para cima. Tá difícil, hein, Mário? É a idade, filho. É a idade, mas vai dar certo. Vai que você consegue. Vai lá, Mário. Você consegue, cara. Não, Mário. Barriga para cima. Aê, aleluia. O Espírito Santo põe o Mário e começa. Eu vou tratar com o coração. Eu vou tratar com a riqueza. É uma renovação, uma regeneração. Eu vou jogar fé. Eu vou jogar alegria. Eu vou jogar saúde, poder sobrenatural. Vem cá, Mário. Olha como ele está mais bonito. De graça esse spa espiritual, irmão. Amém. Sabe por quê? Porque a comunhão te leva a Jesus e Ele dá graça. Quando você se entrega ao Espírito Santo, Ele te renova. Bom, para me ajudar no testemunho, quem aqui era super triste e depois que entregou sua vida para Jesus ficou uma pessoa feliz? Levanta a tua mão. Olha a regeneração. Quem aqui era uma pessoa super tímida, tinha vergonha? E agora você está ousado. Levanta a tua mão, levanta. Não, tá. Ah, Deus me curou, quero levantar a mão aqui. Ouça, igreja linda. Igreja querida. Quando eu tenho comunhão com o Espírito, e Ele toma posse de mim, eu viro uma nova pessoa. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, Ele me renova. Ele me restaura, Ele me limpa. Tem gente que fica lá, aí eu vou ler muita Bíblia, vou me concentrar muito para Deus mudar minha vida. Muda Deus, muda Deus, muda Deus. Maravilhoso ler a Bíblia, maravilhoso ficar muda Deus, muda Deus. Mas o grande lance é, acessa pela fé um mundo espiritual e flui no Espírito, você vai ser mudado, querido. O Espírito Santo é uma pessoa real, Ele está aqui agora, Ele está perto de você. A minha boa notícia, Ele está em você. Obrigado, Mário. Tem alguém sendo abençoado? Fala para quem está do teu lado, é tempo de mudar. O teu deserto se tornará em campo fértil. O teu campo fértil será levado a um bosque. Quantos querem viver isso? Mas, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, você é cheio do Espírito e Ele flui na tua vida, acontece algo tremendo. A tua identidade é confirmada. Você não precisa ficar com fingimento, irmão. Sabe por que está assim de gente fingida? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo. Ele na minha cara, aleluia, Paulão, você é uma bênção. Na casa dele, meio aquele pastor, misericórdia, o cara prega, não para, grita, joga o mar no chão. Meu, que tem de... Fala para quem está do teu lado, meu, que tem de gente falsa. E pior, irmão, fala assim, pior, dentro da igreja. Não, se você conhece alguém, não olha, irmão. É verdade, irmãos, isso me assusta. O cara diz que é crente, é picareta. O cara diz que é crente, é mentiroso. O cara diz que é crente, é safado, é mulherengo, vai na prostituição. O cara trai, o cara fala mal. Que raio de crente ele é? Irmão, se Deus não quer me revelar algo de alguém, eu jamais vou saber. E não fico preocupado, irmão. Mas é tão louco você olhar para gente que podia ir para o céu. Gente que podia ser salvo, viver uma vida extraordinária. Meu, vem todo domingo no culto. E é louco, safado, picareta. Sabe por quê? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo, amado. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, a vida de santidade muda. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, a vida, a tua consagração muda, amado. Você não fica lá em depressão na tua casa, angustiado. Como eu digo isso? Abre a tua Bíblia agora em Romanos capítulo 8, versículo 14. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, Ele confirma o que somos.
a minha identidade. Olha o que ele diz, Romanos 8, 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. De novo, quem é guiado pelo Espírito é filho. Quem é guiado pelo Espírito é filho. Mas o texto não para aí, olha como é forte. Porque não recebesses o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, mas recebesses o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Abba. Abre os braços e fala, Abba! E olha o que ele diz. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas, abre a tua Bíblia comigo, em João 14, por favor, versículo 26. João 14, 26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que esse texto está dizendo? Que quando você está com o Espírito Santo, irmão, você vai confirmar quem você é. Por quê? Porque vai lembrar as palavras da graça, não vai lembrar as palavras da lei, vai lembrar as palavras do Filho. O Filho é aquele que entrega a graça. Você vai ouvir Cristo dizendo, eu morri por você. Você vai ouvir Cristo dizendo, eu perdoei você. Você vai ouvir Cristo dizendo, eu escrevi uma história para você. Você vai ouvir Cristo dizendo, eu amo você. Você vai ouvir Cristo dizendo, eu tenho o melhor para você. Você não vai ficar ouvindo, você não presta, você não muda, você não vai, você não isso. Você vai ouvir sim, 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 sim. Alguém está aí? Abra a tua Bíblia em Apocalipse 22, 17. Lembrando você que quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, Ele transforma quem eu sou. Como? Ele vem sobre mim, Ele toma posse de mim, Ele me transforma num novo homem. O meu deserto vira um bosque. Não só isso, Ele me regenera, Ele me renova. Confirma quem eu sou. Como assim? Eu descubro que eu sou filho porque Ele me guia. Eu descubro que eu sou filho porque Ele testifica. Eu descubro que eu sou filho porque o espírito de escravidão não está na minha vida. E agora Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa, em algumas versões, o Espírito e a noiva dizem? Sim. Quem ouve, diga? Sim. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Presta atenção. Quando você tem comunhão com o Espírito, o que Ele fala, você fala. Ele está dizendo, vem. Você está dizendo, vem. Ele está dizendo, vem. Você está dizendo, vem. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, há um mover de Deus que testifica que você não é um coitadinho. Que você não é um pobrezinho. Que as pessoas têm que ter pena de você. Você é a noiva. E é tão extraordinário esse texto que às vezes a gente não lê ele com atenção. E você passa a ser a noiva com tanta autoridade que você convida aqueles que querem beber da mesma fonte que você bebe. Tem alguém comigo aqui? Fala para quem está do teu lado. Hoje o seu milagre vai chegar, irmão. A comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito. Mas, Atos 16, 6. Já lemos um texto que fala disso, Romanos 8, 14 e 16. Mas olha que interessante, quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu tenho passos firmes. Quantos aqui já fizeram besteira, já enganaram na sua caminhada de vida? Quantos aqui fizeram escolhas equivocadas? Olha que texto extraordinário. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, está escrito em Atos 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar
a palavra na Ásia. Meu, que comunhão é essa, cara? Isso para mim é algo extraordinário. Os apóstolos saíram de uma cidade e foram para outra cidade para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma coisa extraordinária. Pregar o Evangelho é uma bênção. Pregar o Evangelho é algo tremendo. E quando eles chegaram para pregar o Evangelho, a comunhão deles era tão grande com o Espírito. Porque vocês sabem que o Espírito Santo não é como demônios. Os demônios se amarram, te impedem. O Espírito Santo te fala. Aleluia. Glória a Deus. Te aponta. E a comunhão deles com o Espírito era tão grande que eles chegaram para pregar a palavra e falaram: não podemos, vamos embora. Tinha algo, algum mistério. Meu irmão, como alguém é impedido pelo Espírito de pregar? Eu achava, se acontecesse isso comigo, eu ia ficar amarrando os demônios. Todo demônio que quer me impedir de pregar, sai daqui agora. Ligava para os intercessores: olha, aqui está estreito aqui, irmãos. Faltava comunhão. Porque, querida, se a minha esposa me chamar, pode ter um monte de gente aqui, eu conheço a voz dela. Alô? Você está aí? Amém. Quando o Espírito fala, amada, se você tem comunhão, você sabe que é Ele. Se você tem comunhão, você sabe que é Ele. É verdade. E às vezes Ele pede umas coisas diferentes. Ontem, fui ministrar numa igreja, uma equipe linda me acompanhou. Eu louvo a Deus pelas equipes que me acompanham. Fui ministrar em Itu. E de verdade eu não queria ir. A minha agenda está bem complicada, meus dias estão muito corridos. E eu orei, e o Espírito Santo falou: filho, você tem que ir. Eu disse: Senhor, tenho que ir. Ele disse: sim, você tem que ir. E o Espírito Santo me disse: eu quero que você leve tantos reais. Para que tudo isso, Senhor? Você precisa abençoar algumas pessoas que vão estar lá. O Espírito Santo disse mais: você precisa estar atento, porque haverá uma mudança. No meio da ministração haverá uma mudança. Eu disse: está bem. Amados, quem estava comigo talvez tenha visto o que eu vi. Nós chegamos num ambiente e nós saímos em outro. Houve uma tremenda mudança naquele ministério. Eu sou bom? Bom é o Espírito Santo, meu irmão. Eu não sou nada. Se o Espírito Santo não me conduzisse, talvez eu nem tivesse chegado em Itu. Talvez tivesse errado o caminho. Mas o Espírito Santo nos leva. Ele nos direciona. Amado, por que eu estou ensinando isso aqui? Há um movimento se levantando no Brasil e no mundo, de que o Espírito Santo é uma força. Esse movimento está entrando em tudo que é igreja, porque ele parece inteligente. A gente não pode mais falar em línguas. Ouça, mas eu quero dizer para você, querido, nós somos apostólicos. Nós acreditamos na Trindade. E nós não vamos dizer que o Espírito Santo é uma força, ele é uma pessoa. Quantas vezes na minha casa eu falei: eu vou fazer algo, de repente a Marta disse: não, amor, não faz. Ela me impediu. Não, é Jezabel, tua esposa, irmão, vai catar lata. Ela simplesmente me aconselhou. E eu ouvi a voz da minha amada e parei. Porque você me conhece aqui, cara, eu sou um cara explosivo. Eu tenho que pôr a mão na alma toda hora. Quantas vezes ela disse: não vai falar com teu filho agora, espera. Você está bravo. Senão eu ia falar com o filho assim, né? Está entendendo? Você está aqui comigo, irmão? Se uma esposa pode me ajudar, e graças a Deus, porque a Bíblia chama ela de auxiliadora. Imagina ouvir a voz do Espírito. Tem gente que fala: ninguém escuta assim, só Jesus escutava. Desculpa, irmão. Os homens da palavra estavam indo num lugar pregar e o Espírito impediu.
Quantos podem levantar as mãos e dizer: me impeça quando o Senhor achar necessário? Me leva quando o Senhor achar necessário. Eu quero, Espírito, todo o seu guiar sobre a minha vida. Quem diz amém aqui? Olha o que está escrito em Atos capítulo 20, versículo 23. Atos 20, 23. Senão, olha que lindo, irmãos. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Uau! Irmão, olha que fantástico o que está sendo dito. Cada cidade que eu entro, uma revelação. Cada lugar que eu vou, uma revelação. Cada lugar que eu estou, uma revelação. Quem quer viver isso? Amém. Diz comigo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus. Diga amém. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: seja transformado. Seja confirmado hoje, estabelecido como filho e noiva. Deixa Ele guiar. Deixa Ele guiar teus passos. E mais, e mais, e mais. Amém? Pensa comigo, querido. Eu te convido para a gente pintar a minha casa. Ô irmão, vamos lá me ajudar a pintar as paredes. Aí eu chego lá, eu te dou aquele pincelzinho de guache. Um para mim, um para você. E a gente começa. A gente vai pintar? Vai. Pode ser que em 2018 a gente termine. Mas daí chega lá o Mário, 3 rolos. Moçada, toma um equipamento para a obra. Vai ser mais rápido com um pincelzinho de guache ou com um rolo? Eu tenho uma boa notícia. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, Ele te equipa. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, chega ferramentas novas nas tuas mãos. Como assim? Abra a tua Bíblia em Números 11, 29. Números 11, 29. Porém Moisés lhe disse: tu tens ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. De novo, Números 11, 29. Moisés disse: tu tens ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor pusesse seu Espírito sobre ele. Fala para quem está do teu lado: quando Deus põe o Espírito Santo sobre a tua vida, você recebe habilidade sobrenatural. Moisés percebeu isso. Fala. Moisés percebeu que o poder profético estava ligado à presença do Espírito. Alguém aqui está precisando de capacitação? Alguém aqui está precisando de equipamentos? Quando o Espírito Santo chega, Ele chega. Chegando com presentes. Precisa ter comunhão, irmão. Pensa comigo. Você não tem comunhão com uma pessoa. Ela toca a campainha da tua casa. Ding dong. Abre a porta. Ô irmão, vim te fazer uma visita. Verdade. Entra. Espera aí, me ajuda a pegar umas coisas no carro. Pega essa mala. Você fala: meu Deus, o que você está fazendo com tudo isso, cara? Você vai fazer uma visita, você veio morar aqui. Você não vai estranhar? Quando você não tem comunhão, tem gente que até se ofende. Agora, quando você tem comunhão, o Espírito Santo pode chegar chegando. E aí, lembra que eu te parei de pregar ali? Mas você vai pregar ali, recebe profecia.
Lembra que eu disse para você não passar para lá? Você não passou, da hora, mas agora você vai ter que ir para lá. Recebe esse dom. Irmãos, Abre 1 Coríntios 2, versículo 13. Fala para quem está do teu lado, nessa noite, você vai ser transformado. Haverá confirmação sobre a tua vida. Direções virão do eterno. E você receberá novos equipamentos para o seu dia a dia de vida. Alguém está precisando e querendo isso? Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 2, 13. Olha que coisa mais linda. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ouça o que está dizendo. Quantos aqui já leram a Bíblia alguma vez na vida? Quantos tiveram o prazer de conhecer o livro de Daniel? Vocês já viram que não existe só línguas faladas, existe línguas escritas, o dom de línguas. Estava lá numa reunião, veio uma mão, entrou no meio da reunião e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Mene, Mene, Tekel, Parzim. Mene na primeira frase, em língua, significado, contado foi o teu reino. Mene na segunda fala, está em falta. Mesma palavra, irmão. Fala para quem está do teu lado, Mene. Agora fala de novo, Mene. São coisas diferentes, irmão. Isso é poder. Comunicar na linguagem dos céus. Fluir na linguagem dos céus. Olha o que o autor está dizendo. Talvez você não estava entendendo porque você esquece dos outros textos. Olha o que ele está dizendo. O Espírito Santo em mim, ele me traz palavras aonde eu vou poder relacionar as coisas espirituais com espirituais. Eu vou ter a linguagem do Pai, eu vou ter a linguagem do Filho, eu vou entender o Deus do amor, eu vou entender o Deus da graça. A comunicação será ativada. Ele me equipa a me mover no sobrenatural. Irmão, isso é tão sério que você vem num culto como esse, você prega uma palavra, a pessoa entende outra. Porque ela não está ouvindo com o Espírito, ela está ouvindo na carne. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava pregando aqui, dizendo que a pessoa tinha que servir a Deus, que ela tinha que trabalhar para Deus. E se o emprego estava atrapalhando a vida dela, ela tinha que pedir a conta. O cara com filho, o cara casado, chegou no serviço segunda-feira, vou pedir, cara, conta, porque eu vou pregar a palavra. Pastor, mas o senhor falou isso. Volta lá, irmão. Antes de você tomar uma decisão dessa, ora, jejua, busca Deus. O cara não está entendendo nada. Saco vazio não para de pé. Como uma pessoa que não tem unção faz um negócio desse? Ouça, irmão, presta atenção no que eu estou te ensinando hoje. Isso para mim é fantástico. Quando você começa a ter comunhão com o Espírito Santo, você é ativado na linguagem do reino. Ela é muito diferente da nossa linguagem, irmão. O Mene significa uma coisa e o Mene depois significa outra coisa. E Deus, Ele é tão extraordinário que Ele quer te equipar com essa linguagem. Ontem, nessa igreja, a gente começou a pregar, Deus fez, adoração maravilhosa. Depois começamos a ministrar, que acabou um monte de gente que quis oração. Um monte. A gente começou a orar. Aí eu orando um por um. Aí eu percebi, tá devagar, faz uma fila. Aí eu orei pela fila. Aí acho que a Ju falou para mim, tem mais? Eu falei, mais? Misericórdia. Comecei a orar. Mano, eu tinha que voltar para São Paulo, era 11h30. E orando. Muito louco. Um momento que eu estava orando, o pastor da igreja falou, ora pelos meus 3 filhos. Dei a mão para eles, abracei, uns filhos lindos do pastor, comecei a orar. De repente o Espírito Santo falou para mim,
esse jovem aqui tem que ser o líder do Ministério de Jovens. Eu falei, encrenca. Liberei a palavra. O menino chorou feito louco, foi ungido, acelerado, e falou no meu ouvido assim: apóstolo, eu sabia disso faz tempo. Calma, porque onde eu vou chegar? Aí o apóstolo do pastor que pediu para orar para os filhos, falou, eu também tenho 3 filhos, você vai orar por eles. Começa a orar. A menina, quando chegou para orar, eu olhei para ela, ela estava desconfigurada, irmãos. Não é assim que fala? É. Ela chorou tanto, não sei em que hora, que estava tudo desfigurada. Eu errei a palavra, hein? É que eu estou falando da linguagem do reino, irmão, é do reino até. Ela tinha negócio preto até aqui. Eu olhei e falei, nossa, você é de alguma seita? E comecei a orar. De repente, Deus me mostrou que a menininha da esquerda estava mal. Estava mal. Não sou eu não sou adivinho. Se eu fosse adivinho, eu jogava na loteria todo fim de semana. Sim ou não? E punha na igreja, irmão. Chegava na loteria, os caras, não entra não, rapaz, você ganha todas. O poder é dele, ele revela o que ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. Aí ele falou que a menina não estava bem. Pus a mão, comecei a orar, abençoar. E aí ele falou que o filho, o menino, disse que o menino tinha uma inteligência sobrenatural. Eu falei, Deus, eu tenho que falar isso? Beleza. Rapaz, o que você faz da vida? Eu perguntei isso, ele falou, eu tenho 17 anos. Eu falei, nossa, acho que ele não é inteligente não, Deus. O que você faz da vida? Eu tenho 17 anos, irmão? Eu acho que ele estava falando no espírito comigo. Não, deixa eu contar aqui. E aí percebi que a conversa com ele estava difícil, voltei com a menina com problema. Esperto, irmão. Comecei a orar com a menina. E aí falei, não dá para orar mais. Filha, o que você tem? O que está pegando? Não, está tudo bem. Não, tem uma coisa ruim aí. Daqui a pouco ela explodiu. Pá, ninguém me entende. Calma. Olha que lindo, irmãos. Deus me falou que ela estava vivendo aquilo porque ela era profeta. E porque ela era profeta, ela ficava indignada com circunstâncias erradas, mas ela queria dominar. Comecei a falar, a menina ficou me olhando, começou a chorar, Eu saí, ela deu tchau, assim, tchau, eu também estou, Senhor. O menino, olha que doideira, irmão. O pai dele falou para mim assim, você não acredita. O meu filho, ele tem uma inteligência extraordinária. O menino tem 17 anos, já está acho que no 2º ou 3º ano da faculdade. Ele jogava no gol, ele era goleiro de um time, mas os amigos dele tudo jogavam basquete. Ele falou, eu vou ficar bom de basquete. Ele começou a assistir jogo da NBA, reproduzir lentamente. Hoje ele é o capitão do time de basquete da cidade. Eu quase falei, põe a mão e ora, rapaz, agora. Que papo é esse? Diz que o menino vai se formar com 19 anos, irmão. Tem gente aqui pensando, tadinho de mim. Não, fica tranquilo, irmão, o poder é para todos. Sabe, queridos, por que eu estou te contando isso? Quem sou eu? A equipe que estava do lado viu tudo isso acontecendo. Quem sou eu? Não sou nada. Nós não somos nada, mas quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, Ele nos usa de uma forma sobrenatural. Ele equipa as pessoas, Ele transforma as pessoas, Ele traz coisas extraordinárias para as pessoas. Ouça, o Espírito Santo hoje quer te encher de recursos sobrenaturais. Você não está me entendendo, então eu vou melhorar. Ele quer pôr dom de cura na tua mão, Ele quer pôr palavra de sabedoria, Ele quer pôr autoridade, Ele quer pôr o reino. Você vai acessar e soltar o reino, acessar e soltar o reino, você está aí. Mas a chave é comunhão, querido. Fala para quem está do teu lado, se você quer ter comunhão, ora, adora, lê a Bíblia, jejua, vai nos cultos, celebra,
Ajuda o próximo. Quanto mais você fizer essas coisas, mais a comunhão cresce. A comunhão cresce. Você vai se rendendo. E Ele te leva à graça e te leva ao amor.